Muito boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal Futebol e Outras Coisas. Aqui quem vos fala é Carlos Macário, falando de um remoto ponto aqui de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais. Bom, pelo tom da minha voz, vocês já devem saber que eu estou muito, mas muito revoltado. Não podia deixar por menos, né? Trouxe hoje o meu mestre, a minha grande referência na comunicação, meu primo, Daniel Macário, que é para ele também me controlar aqui um pouco, para eu não falar muitas groselhas, tá? Como não poderia deixar de ser, vamos falar sobre a eliminação vexatória e vergonhosa do Brasil, a classificação heróica do English Time e hoje a classificação da Espanha perante a Portugal. Primo, mais uma vez, muito obrigado pela presença, meu primo. Eu que agradeço, Carlão. Muito obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho então dessa eliminação? Vamos sim. Então, primo, olha, bom, como eu classifico? Havia um cometa em nosso caminho. Fim de Copa e fim de ciclo. Primo. E não é que o danado do cometa apareceu de novo? Para o nosso azar, ele brilhou? E 2 vezes? Carlão, mas é sempre assim, né? Contra o Brasil é sempre um cometa que aparece, é um grande 10, é um grande jogador que se destaca, porque, Carlão, depois eu vou fazer uma análise mais a fundo disso, mas é porque o Brasil simplesmente ele se entrega aos talentos que tem e negligencia a parte tática, a parte defensiva. O Brasil, nessas eliminações todas que nós tivemos aí nas últimas Copas, em todas elas faltou o quê? Consistência defensiva. O Brasil, ele pega a seleção grande, ele sempre toma gol. E Copa do Mundo não existe isso de naturalizar o gol tomado. O gol tem que ser algo assim, uma raridade. Uma equipe grande, ela não pode ficar tomando gol em mata-mata como o Brasil tem tomado nas últimas Copas. Por exemplo, em 2002, quando ganhamos, o Brasil tinha 3 zagueiros, 2 volantes, era um time super resguardado defensivamente. Tanto é que, para termos medida, no mata-mata de 2002, o Brasil só tomou um gol, e foi aquele gol tomado contra a Inglaterra por falha individual do Lúcio. Porque, coletivamente, sim, o Brasil era uma fortaleza ali, fora que tinha o Marcos pegando muito, né, um goleiro gigantesco. Mas o Brasil tinha consistência defensiva. E isso se perdeu, né? Talvez por se achar que o talento sempre vai resolver, os nossos craques vão decidir. E, na verdade, sem consistência defensiva, não tem jeito de ganhar a Copa do Mundo. Tem que montar o time lá de trás e depois pensa lá na frente. E o Brasil esqueceu disso. Desde 2002, o Brasil não leva a sério a formação da defesa. Ô, primo, você citou muito bem em 2002. Em 7 jogos, nós tomamos apenas 4 gols. Exatamente. E esses gols, Carlão, tomados, foi aquele gol contra a Turquia, né? Que era uma seleção dura. E acho que naquelas goleadas lá contra Costa Rica e China, tomou gol porque o time, quando ele faz goleada, ele relaxa lá atrás e acaba tomando um gol ou outro. Mas nos jogos importantes, o Brasil só tomou gol da Inglaterra. Contra Costa Rica e 1 contra a Inglaterra. Isso, então assim, o Brasil, quando o jogo era sério, era para valer, ele só tomou um gol e ainda assim uma falha individual. Então, assim. Pois o Lúcio foi matar na coxa, jogou no pé do Owen. Exatamente. Então, assim, é preciso começar a levar a defesa a sério, porque o Brasil não montou um sistema. Ele pegou 2 zagueiros que são muito bons, que são consagrados, mas sem um sistema, sem um desenho tático, não há zagueiro que consiga anular o Haaland. Porque para anular o Haaland é fazer a bola não chegar nele. E como vai fazer a bola não chegar nele se o time é desorganizado defensivamente? Exatamente. Outra coisa também, Carlão, nessa Copa do Mundo, o Brasil foi tão mal defensivamente que toda a seleção mediana conseguiu fazer gol. Né? Marrocos fez gol, uma seleção boa. Japão, uma seleção boa, fez gol. Noruega fez 2. Só não fez gol no Brasil times que não têm ataque. E o Haiti e a Escócia, né? Se essas seleções tivessem um mínimo de poder ofensivo, teriam feito gol no Brasil também. Exatamente. Primo, eu estou trazendo aqui para a grande audiência de casa
o atual cenário da seleção em Copas. Primo, nós atingimos o Hexa. O Hexa em eliminações. E, Carlão, quer ver uma coisa que ilustra o que eu estou falando aqui? Nessas eliminações, não teve um 0-0. Todos esses jogos importantes, o Brasil tomou gol. É uma seleção que não consegue não ser vazada. Sim. 2006, o gol do Henry, com o Roberto Carlos amarrando a meia, que segundo ele estava no rebote. Perfeito. 2010, na conta do seu Felipe Melo, que teve 10 segundos de fúria e acabou com todo um bom jogo que o Brasil estava fazendo. Exatamente. E também, Carlão, lembrar o Júlio César, que falhou também naquele primeiro gol. Sim. 2014 a gente não precisa nem falar, né? Aí, Carlão, o principal culpado é o Filipão, porque ele entrega o meio de campo para a Alemanha. Em vez dele fechar ali fazer um cadeado ali, armar uma retranca, coisa que ele sabe fazer muito bem, ele entregou o meio de campo. Ele botou Oscar, Bernard, Hulk, Fred, só cara que não marca, contra a seleção com o melhor meio de campo. Sim. Aquela Copa. Então aí tinha 7, foi pouco, né? Porque o coração do campo ali, que é o coração do futebol ali, que é o meio de campo, ele entregou de mão beijada. Ou seja, nem retranca em que ele era bom, ele conseguiu armar. Pois é. Primo, e aqui para mim começa a nossa verdadeira decadência. 18, 22 e 26. Saímos para seleções medianas. 2018, exatamente. Bélgica. E, Carlão, quer pegar uma coisa interessante? Claro. É que a Bélgica, essa Bélgica era um time muito bom. Depois, perdemos para a Croácia, que era um time pior do que a Bélgica, era um time bom, mas pior do que a Bélgica. E agora, perdemos para a Noruega, que é pior do que a Croácia. Ou seja, além de estarmos perdendo, ainda estamos perdendo cada vez mais para adversários inferiores. Exatamente. Quer dizer o quê, primo? Que o nível do futebol subiu. Quer dizer que o nível do futebol subiu. As seleções que a gente classificava como medianas, ruins, não são tão ruins. E nós decaímos, tática e tecnicamente. Não, pois é, Carlão, mas antes nós perdíamos para seleções que eram campeãs ou finalistas. Agora nem isso. Seleção que fica aí no meio da Copa, passa o carro no Brasil, assim, numa tranquilidade. Não, aqui, primo, aqui, se a gente for pensar bem mesmo, talvez só a Noruega que não chegue numa semifinal, porque a França foi vice, a Holanda foi vice. A Holanda foi campeã, a Alemanha foi campeã, a Bélgica foi terceira e a Croácia foi terceiro. Então, mas é que tá, Carlão. Perdíamos para seleções que não ganhavam, mas pelo menos elas beliscavam ali uma semifinal. A Noruega, Carlão, dou certeza aí que eles perdem para a Inglaterra, ou seja, o teto deles é isso aí, vai ser as quartas de final. Então, a Noruega vai ser dizimada pela Inglaterra. Vai. Porque a defesa deles é muito ruim. O ataque deles tem vários nomes bons, mas a defesa é ruim. E o Brasil perdeu também porque perdeu chances. Perdeu pênalti, Hendrick perdeu gol, Vini perdeu gol, né? O Brasil teve chances ali de fazer mais de um. Uhum. Primo, eu posso resumir para você essa eliminação num jogo de 7 erros. Foi uma eliminação em 7 atos. Ao meu ver, primeiro erro, subestimamos demais o nosso adversário. Não, essa Noruega não é nada. Esse tal de Haaland não vai fazer nada contra o Gabriel Magalhães. Ô, Carlão, só que na Premier League ele já faz. Então, assim, eu já imaginava que teríamos trabalho com o Haaland. E até fiz uma análise aqui, assim, do que a Noruega fez na Copa até aqui e do que o Brasil tinha feito. Pela minha análise, a Noruega tomou gol todo jogo. Inclusive nesse jogo do Brasil, ou seja, em todos os jogos eles tomavam gols. Mas também faziam. Mas é aquela coisa, eles faziam quando pegavam seleção inferior a deles. Quando eles pegavam seleção assim que fazia frente, quer dizer, não teve como fazer essa análise em relação à França, porque eles foram com o time reserva. Mas, se fossem com os titulares, eles também teriam tomado um pau da França. Com certeza. Então, aquela coisa, o ataque deles sempre faz gol,
Mas a defesa, quando pega time bom, sempre entrega mais de um. Então, pela minha análise, eu pensei, olha, a nossa defesa é razoável, melhor do que as últimas que eles pegaram, né? Senegal, Iraque, Costa do Marfim. Falei, então, a nossa defesa é melhor que desses caras, então eles vão fazer 2. Talvez eles façam 1. E a defesa deles, quando pega uma seleção de melhor nível, entrega pelo menos 2. Falei, então, para mim, tá muito na cara de ser 2-1 para o Brasil. Mas aí, Carlão, o jogo tem as suas variáveis, né? E claro, né? Nesses 7 erros aí, nós vamos ver também que temos muitos vilões aí, né? Que vão aparecer na análise. Com certeza. Primo, isso que você falou do Haaland é verdade. E, cara, só nós que assistimos a Premier League, todo jogo Arsenal e City tem um gol do Haaland, cara. Tem, porque ele faz gol de qualquer jeito, por cima, por baixo, de cabeça, de voadora. Ele é um cara que tem um repertório vasto. Então, a única forma de marcá-lo é fazer a bola não chegar nele, porque se chegar, ele não vai perder gol. Ele vai, por exemplo, aquele gol que o Endrick perdeu, ele não perderia, né? Mas tudo bem, são níveis totalmente diferentes de jogadores, né? Bom destacar isso. Bom você ter citado o Endrick, porque para mim, ó, erro número 2, erros que numa Copa do Mundo custam caro. E aí, primo? Então, Carlão, o Endrick talvez não fosse o jogo para ele, né? Pela dificuldade ali que se mostrava, pelo nível de competitividade. Talvez ali, na minha opinião, o Ancelotti tenha colocado o Endrick numa fogueira. Eu até citei antes, nas minhas redes lá dos Cascateiros, né, pessoal? Acompanha aí Cascateiros FC, né? TikTok, aqui no YouTube. Eu falei, esse é o jogo pro Luiz Henrique, porque ele é rápido, é driblador, é um cara que tem, brincando, né, Carlão? Brincando, tem 4 pulmões. Então, ele sobraria aí contra essa defesa da Noruega. E o Ancelotti praticamente nem usou nessa Copa. E tudo bem, ele poderia perder esse gol aí. Mas eu acho que ele estava mais pronto para esse tipo de jogo do que o Endrick. O Endrick errou porque ele é jovem, porque ele ainda tem muito a evoluir. Não era jogo para ele, na minha opinião. Para mim, erro dele, mas também do Ancelotti, de ter colocado esse jogador numa partida que não tinha ali a afeição para ele poder se destacar. Primo, e completando isso, mas nós estamos pegando no pé do menino. Primo, a gente só cobra daquele que tem a oferecer. O Endrick é um bom jogador, tende a ser o nosso centroavante para as próximas Copas. Você me entende? O Pelé entrou numa Copa com 17 anos, cara, fazendo um hat-trick. Verdade, Carlão, verdade. Mas assim, o Endrick, eu acho que ele não vai ser titular do Brasil, tá? Nas próximas Copas, porque eu acho ele muito pequeno, eu acho que ele vai ter muita dificuldade nesse embate físico com os zagueiros maiores. Mas, Carlão, ele tem que ser cobrado sim. Porque quando ele entra e faz gol, por exemplo, quando ele fez gol lá contra a Inglaterra em Wembley, naquela estreia do Dorival, quando ele faz gol lá contra a Espanha, que foi um amistoso seguinte, todo mundo elogiou, bateu palma, né, destacou aí a personalidade dele. Então agora que ele perde um gol que decidiu negativamente a Copa, ele tem que ser cobrado também, né? Ele não pode queimar o menino, mas cobrar e criticar, ele tem que ser cobrado até para ele evoluir. Primo, o que você tem a dizer sobre o pênalti perdido no primeiro tempo? Carlão, esse pênalti me levantou uma reflexão que me deixou preocupado. Porque, assim, eu fiquei com a clara impressão de que ninguém treinou o pênalti. Ou seja, todo mundo achou que ganharia aí da Noruega num tempo normal. Porque o Vini pega a bola, aí pega e não bate. Ou seja, se ele pegou, por que ele entregou a bola para o Bruno Guimarães? Se ele pegou na intenção de não bater, é esquisito. E, além disso, nós sabemos que ele não é bom batedor de pênalti. Mas, se ele pegou na bola, deveria ter batido. Não entendi aquele comportamento dele. Depois vem o Bruno Guimarães. Aí a informação é de que o Ancelotti passou a orientação para o Bruno Guimarães bater. Mas aí, Carlão, como é que bate um cara que não treina? Porque eu que já tive essa experiência de ficar no gol, eu sei que todo mundo que bate pênalti treinando, esses caras batem ou lá no alto ou lá no canto. Ninguém bate a minha altura treinando. Mesmo que seja o Alisson no gol, né? Que o Alisson é um péssimo pegador de pênaltis. Mas mesmo contra o Alisson, se bater a minha altura, não vai fazer, não, hein? Então ficou muito claro que não treinaram pênaltis. Não treinaram pênaltis. Nem para bater nos 90 minutos, nem depois uma eventual definição por penalidades. Sim. Primo, eu não sei se você viu a entrevista pós-jogo do Ancelotti.
Carlão, ele comentando sobre a lista de possíveis batedores de pênalti. Ô, Carlão, eu ouvi sim, mas eu não me atentei, assim. Sei que o Neymar ia bater, ia ser o primeiro a bater, né? Guimarães acho que seria o último. O Vinícius Júnior não está na lista, não estaria na lista desses 5. Ô, Carlão, não me surpreende isso não, porque o Vini Júnior, para quem acompanha, ele não é bom batedor. Até quando ele faz, ele não bate bem. Ou ele bate aquela bola que passa ali muito perto do corpo do goleiro, ou ele bate a meia altura e o goleiro erra o canto. Mas assim, o Vini Júnior, ele não é assim aquele batedor de pênalti no estilo do Neymar, né, no estilo do Gabriel Barbosa, né, o chamado Gabigol. É um quesito em que ele tem que evoluir, porque atacante tem que bater pênalti e bater bem. E para isso é treinar. Uhum. Primo, e mais um tabu negativo sendo quebrado. Após 40 anos, o Brasil perdeu uma cobrança de pênalti no tempo regular. Quando foi o último pênalti perdido? Carlão, essa eu não vou lembrar, não. Me ajude 40 aí. 40 anos. Copa de 86. Zico contra a França. No mesmo canto, a mesma defesa, do mesmo estilo de defesa. Na hora eu falei, meu Deus do céu, será que é uma sina isso, gente? Carlão, mas ali, né, o Zico sentiu a parte psicológica, né? Porque o Zico sempre foi um belo batedor de pênalti. Ali naquele jogo ele sentiu, e infelizmente, isso fez falta. Agora o Bruno Guimarães não. Ele fez nas cobranças alternadas, tá? Só para lembrar. Agora, o Guimarães não. O Guimarães, ele não demonstrou nervosismo. Assim, o que demonstrou é que ele não treinou. Ele chegou lá, bateu de qualquer jeito, porque quem não treina, Carlão, vai lá e faz isso aí. Bate a minha altura, ou dá uma cacetada e a bola sobe, ou o goleiro chega, né? Porque o chute forte, ele não necessariamente vai ser um chute que vai ficar fora ali do raio de ação do goleiro. Uhum. Então, por essa razão, tem que treinar. Porque quando não treina, Carlão, ou faz isso aí, bate a minha altura, ou faz igual o Gabriel Magalhães, esse nosso zagueiro ali, na final da Champions, que ele não treinou, aí dá uma pancada e isolou a bola. Então, por isso, treinar pênalti todo dia é fundamental para os atacantes e para os jogadores que se condicionam a isso. O cara é de bola parada, tem que treinar falta e pênalti todo dia, porque senão é isso aí. Gustavo Gomes, por exemplo, do Paraguai, um excelente batedor de pênalti. Então, Carlos, é porque treina muito. Então, assim, não tem mistério. Pênalti não é assim, hoje eu acordei de bom humor, aí eu vou lá e bato bem. Não. Se eu treinei, a minha chance de acertar é bem maior do que a de errar. Agora, se eu não treinei, eu tenho muita chance de desperdiçar um pênalti. Uhum. Primo, eu não sei se você teve essa sensação. Se o Brasil conseguisse o milagre de empatar o jogo, levasse para a prorrogação e levasse para os pênaltis, você tinha a sensação que a gente iria ser eliminado nos pênaltis? Tenho 100% de convicção de que seríamos eliminados nos pênaltis. Porque não treinou. Porque não treinou. Esse pênalti deu muita moral para a Noruega, cara. Deu sim, deu. Porque o jogo começa muito ruim para eles. Eles fazem um gol que é corretamente donado. E Carlão, você vê o posicionamento do Alisson? Ele estava lá na pequena área. Estava lá junto com o zagueiro. Falei, que é isso? Ele mudou de esporte? O goleiro agora joga lá na. Assim, ou seja, até o posicionamento do Alisson ele é errado. Por isso ele toma esses gols no canto. Porque ele se posiciona mal e depois ele vai para a bola errado, né? Porque o correto ele correr na direção da bola e depois pular, e não apenas pular, porque nesse tempo que ele demora para cair, a bola já está passando. Uhum. O goleiro ele tem que correr também, não é só pular, ele tem que correr para poder chegar nessas bolas. Ao meu ver, o Brasil fez um excelente primeiro tempo. Tá? Carlos. Ao meu ver, os pontas incomodaram muito os laterais e os zagueiros noruegueses. Mas no segundo tempo, o treinador arrumou isso. Pois é, Carlão, porque assim, nós já tínhamos destacado, a defesa da Noruega não é boa. Se os nossos jogadores tiverem espaço e forem para cima, o Brasil vai conseguir criar as chances. E realmente, pelo tempo, teve pênalti perdido, o Brasil ficou sem a bola, mas ele incomodou mais. Incomodou mais. A Noruega teve uma chance com o Odegaard, que o Alisson faz a defesa. Ali, boa defesa. Tá? Eu tô aqui cacetando aqui o
o Alisson, pelo gol contra o Japão, o segundo gol também eu acho que dava para ele pegar, ou pelo menos para encostar na bola, mas ali nesse lance do Odegaard ele faz grande defesa. Aí eu tenho que reconhecer. A Noruega teve 2 chances no primeiro tempo, as 2 com o Odegaard. Nós vamos falar dele daqui a pouquinho. E como jogou livre, hein? Por favor. E como o Odegaard jogou livre, hein? Casemiro, hein? Ah, seu Casemiro. Ah, seu Carlos Henrique Casemiro. Primo, ó, para mim, terceiro erro. O Gabriel Magalhães conhece o Haaland? Conhece. Conhece tanto que, olha aí, primo, parecia uma folha de papel, primo. Pois é, Carlão. E outra coisa que me espantou é que o Gabriel, ele não tenta nem disputar na cabeça. Ele já vai e pula no corpo do Haaland só para atrapalhar a cabeçada. Ou seja, ele nem se dá o trabalho de tentar ganhar no cara no cabeceio, que seria um dos fundamentos que ele domina bem, né? Porque se o Haaland é bom de cabeça, o Gabriel Magalhães também é. Não é à toa que ele é zagueiro do Arsenal. Mas o que me espantou é que ele nem tenta disputar. Ele apenas vai para tentar atrapalhar o Haaland e lógico que ele não consegue. Ô, primo, 2 coisas que eu destaco. Primeiro, esse primeiro gol da Noruega, o que me assustou foi a construção da jogada. A troca de passes que a Noruega fez ali do lado direito do campo do Brasil, ali do lado do Danilo. A Noruega trocando bola como se fosse uma pelada. Então, Carlão, esse é o problema da tática do Ancelotti. Se a equipe quer jogar sem a bola, ela tem que marcar muito. E o Brasil talvez tenha cansado, ou talvez tenha subestimado, mas o Brasil ele ficou sem a bola e ainda não marcou em cima, né? Deu muito espaço, deu muito palma ali de chão para a Noruega trabalhar a bola. E mais cedo ou mais tarde, eles tendo a bola, essa bola chegaria no Haaland. E aí, chegando, seria torcer para ele errar, porque não ia ter chance do Marquinhos e do Gabriel ganharem dele na cabeça. Na hora que o Schalterup cruzou a bola, eu falei, cara, é gol. Antes do Haaland se cabecear, que ele antecipou, que eu falei, cara, ele ganhou do Magalhães no corpo. Pois é, e isso é um replay do que acontece lá na Premier League, né? Com frequência ele ganha do Gabriel Magalhães nessas bolas aéreas. E, primo, sabe o que me lembrou muito também esse gol do Haaland? Sim. O gol do Patrick Kluivert em 98. Ah, sim. Eu só não lembro quem estava com ele na sobra ali, se era o Aldair ou se era o Júnior Baiano. Essa eu não vou recordar não, mas eu lembro desse gol. É o gol de empate deles, né? Que aí leva para os pênaltis. Sim, prorrogação e pênalti. Sim. Ele é bela cabeçada, realmente. É um pesadelo, né, Carlão? O jogo aéreo para o Brasil é um pesadelo, né? Ainda mais se deixarem os caras cruzarem com essa facilidade toda. Várias Copas, primo, que a gente vem sofrendo com bolas aéreas. Várias Copas, cara. Inclusive, em 2002, que eu citei aqui, nós tomamos um gol de cabeça contra a Bélgica que foi anulado por uma falta no Roque Júnior que não houve. Então, sim, assim, até onde o Brasil vai bem, até na Copa que o Brasil ganhou, o jogo aéreo foi uma questão ali problemática. Com certeza. E, primo, eu gostaria de citar também o segundo gol da Noruega. Olha, primo, essa é a minha 7ª Copa do Mundo assistindo. Primo, eu acho que foi o gol, tirando os da Alemanha, o 4º, o 5º, que foi aquela troca de passe ali igual o pelada, eu acho que foi o gol mais ridículo que a seleção brasileira já tomou numa Copa do Mundo. Pois é, Carlão, o time fica sem a bola, ele tem que correr muito para fechar os espaços e para não dar... Porque é o seguinte, Carlão, não tomar gol em mata-mata envolve o quê? Envolve não deixar cruzar e não deixar chutar. Porque se deixa chutar, uma hora a bola entra, ainda mais se o goleiro não é confiável como o nosso não é. Então, faltou os nossos jogadores... Porque assim, Carlão, depois vamos até falar da parte tática, mas esse desenho aí do Ancelotti não deu certo. O Brasil deixou muito espaço no meio, né? Quem joga sem bola tem que marcar muito. E o Brasil não marcou. E isso começou também, Carlão, na escolha, claro que no primeiro tempo deu certo, mas na escolha de ter mais um atacante em vez do meio-campista. Ah, mas o Martinelli voltava para recompor. Volta, mas se fosse assim, então não ia existir mais meio-campista. Nós pegaríamos os atacantes e falaríamos para eles,
vocês vão lá na frente, sem a bola, com a bola, melhor dizendo, e aí, sem bola, vocês voltam para o meio para marcar. Então, todos os atacantes seriam meias também, e aí o meio de campo teria jogadores a menos, né? Mas na prática não é assim que funciona. Primo, foi tão fácil, mas assim, tão ridículo, que o Haaland chuta, faz o gol, tipo, ele não mal comemora, cara. Tipo, ele fala, cara, gol banal, tipo, já fiz gols muito mais difíceis do que esse. Ô, Carlão, porque, na minha opinião, ele se assustou com a facilidade com que o Brasil deixou de espaços ali para ele. Né? O Brasil sente muito o gol, dá espaços, e ele fala: não é possível, a seleção brasileira me dando esse espaço todo, me dando essa liberdade toda. E ele conhece bem o Alisson, né? Ele sabe que se o chute for bem encaixado, que o Alisson não vai chegar na bola. Sim. Ô, primo, Então, e desculpa falar isso, nada contra o Gabriel Magalhães, que é um ótimo zagueiro. Mas isso aí é um Dante 2014, parte 2. Você lembra do Dante? lembro. Inclusive, muito se falou: ah, não, mas o Gabriel conhece o Haaland lá da Premier League. Pois é, o Dante também conhecia os alemães da Bundesliga e deu no que deu, né? É o Dante parte 2, cara. Então, ou seja, tanto o Dante como o Gabriel Magalhães não alertaram os companheiros do real perigo que esses caras são, né? Tanto os alemães lá, como agora o Haaland, o Odegaard e esses outros aí noruegueses bons de bola que eles têm. Ô, primo, eu não sei o que foi, eu não sei o que foi assim. Quem tocou menos vezes na bola, se foi o Haaland para fazer esses 2 gols ou o Canidia em 90. Porque eu acho que o Canidia ainda dá 3 passes na bola, né? Ele domina, finta o Tafarel e faz o gol. Ah, é. O Canidia, quer dizer, o Canidia, pelo menos, ele teve a resistência ali do Tafarel. O Haaland nem isso, né? Pois é, cara. O zagueiro não chegou para dividir com ele, o lateral deixou cruzar, e depois no segundo gol, deram ali a entrada da área toda, ele chuta, né? Uma bola que foi bem executado o chute. Mas eu acho que um goleiro do nível do Alisson tem que pelo menos conseguir encostar na bola, né? Mas o Alisson, você tomou aquela. Mas quem que é o treinador? Quem que é o treinador de goleiros mesmo da seleção? O Tafarel. Ah, tá. Não, tá. Tá bom. E outra coisa, Carlão, vale lembrar, tá? Para registro aqui. O Tafarel já era o do último ciclo, e os goleiros são exatamente os mesmos. Ou seja. Desde 18. Então, o Brasil não produziu, na visão do Tafarel, o Brasil não produziu nenhum talento novo de goleiro para servir pelo menos como terceiro goleiro, né? Porque os 3 foram os mesmos da última Copa. Primo, tem 3 Copas do Mundo que o Tafarel tá tentando fazer a gente acreditar que esse Alisson é um goleiro de Copa do Mundo, e não é. Ele tá tentando convencer a gente, e não é. Eu acho que é hora, Primora, e não é cornetando o Tafarel, nada contra ele, nada contra a pessoa dele, mas eu acho que é hora da gente buscar um preparador profissional, não boleiro, igual ele. Com certeza. Porque não tá dando, cara. O Alisson não tá funcionando em Copas. Exatamente. O problema para mim com o Alisson é isso. É que ele já fez 2 Copas, não foi bem. Essa terceira, ele até poderia ter ido, mas ele ser titular não se explica. E o Ederson não devia ter ido. Devíamos ter procurado outra opção de goleiro. Uhum. Mas o Ancelotti, né, delegou tudo lá para o Tafarel, e o Tafarel fez as escolhas e aí estão os resultados, né? É goleiro que não chega em bola no canto, é goleiro que não pega pênalti. Exatamente. É goleiro que sai atabanado em gol de Marrocos. Exatamente. A zaga deixou um buraco ali, mas ele também não precisava ter saído. Tanto o Carlão, que ele sai, depois ele percebe que ele está fora da área, e aí ele não estica o braço, porque ele já sabe que se ele encosta na bola, ele tomaria o vermelho, né? Exatamente. Então ele foi totalmente atabalhoado ali naquele gol de Marrocos. Né? Também foi mal no gol do Japão, né? Acho que eu só acho assim que não tem como botar a culpa nele no gol de cabeça do Haaland. Mas nos outros. Não. Do Haaland, o primeiro não, mas o segundo. Ô, primo, mais uma vez, o seu Tostão, nosso grande tricampeão, o maior colunista esportivo do Brasil, estava com a razão. Mais uma vez perdemos uma Copa do Mundo para o meia que sobrou, que deitou e rolou. 2006. Preciso falar alguma coisa? Não. 2006. Zinedine Zidane contra a gente.
Chapéu no Ronaldo. Não, ele jogou muito, tá? Que jogo lindo o Zidane fez lá em 2006, tá? 2010, Snyder. Deitou e rolou, sobretudo depois que seu Felipe Melo me é expulso. Exatamente. 2014, primo, eu destaquei o Toni Kroos porque ele foi o homem da partida, ele fez, se eu não me engano, 2 gols e fez 2 assistências, e ele foi o homem que sobrou na hora do desenho tático. Lembra na hora do desenho tático dos bonequinhos? Sim, sim. O Brasil estava com Luiz Gustavo e Fernandinho. Nossa Senhora. Carlão, como esse time de 2014 era feio, hein, cara? E a Alemanha, como dizia o Vanderlei Luxemburgo, como o Vanderlei Luxemburgo dizia, Tia Kedira, Tia Schweinsteiger e Tia Kroos, tá certo? Pois é, e o Brasil não tinha ninguém marcando, né? O Brasil, e o Toni Kroos sobrou, né, primo? Não, pois é, Carlão, sobrou todo mundo, né? Assim, simplesmente a Alemanha veio para o jogo, o Brasil não veio. O 7-1, na verdade, Carlão, agora, claro que é uma piada, foi um WO, né? Porque só a Alemanha entrou em campo. O Brasil entraram os caras lá de uniforme amarelo. Mas falar que entraram em campo e jogaram, não dá para falar, não. Né? Primo, 2018, Roberto Martínez dando um nó tático no Tite. Me arma a Bélgica com um 3-6-1. E sobra o De Bruyne no campo. Pois é, Carlão. Assim, até fiz um vídeo nos canais aqui dos Cascateiros falando sobre essa questão do Brasil. Então dá para ver claramente, Carlão, que as nossas eliminações não são por falta de talento, e sim por falta o quê? De marcação, de conhecimento de montagem de defesa, exatamente, de organização de meio de campo, de fechamento de espaços. E repara, jogadores cascudos ali. Ô, primo, um Dunga, jogador, nós teríamos tomado o 7-1 da Alemanha? Não. Ô, Carlão, se o Filipão fosse o Filipão do Velho Testamento, ele teria trancado aquele meio de campo, a Alemanha entregada ali de 3-1, 4-2, ou seja, perderíamos, seria doloroso, mas não seria uma história assim tão vergonhosa como foi o 7-1. Ô, primo, e em 2022, o que falar desse baixinho aí? Desse baixinho que na época estava com 35 anos e estava vindo pegar a bola lá na zaga. Pois é, Carlão, assim, a dedicação, a condição física e a entrega tática do Modric não dá para discutir. Esse cara, taticamente, ele é de um outro patamar. Mas, Carlão, esse jogo contra a Croácia, ele tinha tudo para ser um jogo tranquilo, como a Argentina fez jogo tranquilo com eles, né, na fase seguinte lá, né, na semifinal. E claro, o time deles tinha qualidades, era uma seleção com alguns talentos, mas, Carlão, o mais difícil o Brasil fez, que foi abrir o placar. Sim. Depois era só defender, era só organizar, era só fechar. Era só o seu Casemiro fazer uma falta ali. Exatamente. E aí, seu Casemiro não faz falta, o Fred vai marcar a saída de bola dos caras lá na frente, desencaixando ali o meio de campo do Brasil, a marcação, e aí toma um gol, assim, um dos gols mais bobos. Que, assim, o Carlão, parecia coisa de pelada, né? Time de pelada que toma gol desse jeito. Sim. Seleção brasileira em Copa do Mundo, entregar um gol dessa maneira, depois da luta que foi para fazer o Neymar fazer o gol dele, é vergonhoso, é algo assim que, sinceramente, não era pro Casemiro nunca mais ter vestido a camisa do Brasil, né? E realmente ele já era carta fora, vai lembrar que o Ancelotti que resgatou. Sim. E agora, em 2026, para completar o Hexa, quem é que sobrou? Quem é que deitou e rolou? Martin Odegaard. Exatamente. Carlão, outro que o Gabriel Magalhães conhece bem, porque é companheiro de time dele. Sim. Então ele tinha que ter falado, ó, pessoal, esse grandão aqui, eu vivo perdendo duelo aéreo para ele, esse aqui é o organizador do time, é o cara que, se der espaço, ele vai fazer essa bola chegar nos atacantes, então, ó, vamos marcar. Já que é para jogar sem bola, vamos jogar marcando muito, não dando 1 milímetro de espaço para os caras. Só que não. O Brasil cedeu espaço, não soube marcar, não soube se fechar, e ainda
quando teve as chances, não aproveitou. Aí não tem como ganhar, né? Se marca mal, se não fecha espaço e tendo a bola, um pouco tempo que tem de bola, aí perde gols incríveis, como perdeu, aí não tem como chegar em semifinal, quartas de Copa, não. Aí realmente é até difícil passar da primeira fase. Primo, só aqui rapidinho, só para colaborar aqui com a números do Odegaard contra o Brasil. Ele teve 124 ações com a bola, 98 passes certos, com uma precisão de 94%, 2 finalizações no gol. Pois é. Então, assim, Carlão, só assim, aquele chute, acho que é no primeiro tempo, que o Alisson defende, ali já ilustra como o Brasil estava se defendendo mal, porque o camisa 10 do adversário não pode ter uma chance tão clara de finalizar dentro da área sem ninguém marcando. Sim. O Primo, e uma coisa que o Everaldo Marques comentou na hora, eu falei, cara, e é verdade. Uma partida madura da Noruega. Exatamente. Tática e tecnicamente. Eles não se apavoraram, eles não se borraram com o tamanho da camisa do Brasil. Os caras fizeram um jogo muito sólido. Parecia que eles estavam enfrentando a Costa do Marfim. Sim, parecia que eles eram o Brasil. A mesma naturalidade, né, praticando o mesmo futebol lá da primeira fase. Os caras não se intimidaram, não. Não. Mas é aquela coisa, né, Carlão? Time que não marca, não intimida ninguém, né? Ele deitou e rolou, Primo. Tinha hora que ele ficava 2, 3, 4 segundos com a bola. Eu falava, gente, ninguém vai dar uma chegada nele, não, gente? Então, Carlão, é aí que fez a falta, porque o Brasil perdeu o Paquetá. Então, na minha opinião, era justamente o meio-campista que faltava ali. Era para fechar esse buraco. Podia ser o Danilo Santos? Podia. Podia ser o Ederson, o volante? Podia. Mas tinha que ter alguém ali para fechar esse espaço, com o Martinelli não vai saber fechar do jeito que um jogador de marcação fecha. O Martinelli é atacante. Ele volta para marcar, mas ele não marca com a mesma capacidade que um jogador de marcação. Do mesmo jeito também que o marcador, se jogar na frente, não vai ter a qualidade que o Martinelli tem, porque são valências diferentes. Sim, primo. Primo, então, uma coisa assim que eu fiquei... Falei, gente, mas ninguém vai dar uma pregada nele, ninguém vai dar uma chegada nele. Ninguém. Pois é, esperava-se isso do Casemiro. Aí o Casemiro, não sei se estava com medinho de tomar outro cartão amarelo, aí ficou também só marcando com o olho. Mas, realmente, o time já está marcando mal, já tem um a menos no meio de campo. Aí, se os volantes não marcam firme, não chegam junto, aí não tem jeito, né? Aí eu me pergunto, o que o Ancelotti fez? É isso que é a escola italiana? É marcar com o olho? É ficar vendo os caras trocarem passes? Complicado, cara. Cadê a inovação? O homem não tem 5 Champions? Ele ganhou 5 Champions jogando desse jeito, não. Eu garanto isso. Com certeza. Primo, então, já que você falou nele, no meu xará, para mim, escolhas táticas equivocadas. Ancelotti mexeu mal nesse jogo. Não foi bem mesmo, definitivamente. Ele se perdeu, ele se assustou, não sei o que aconteceu, mas ele não foi bem. Carlão, na minha opinião, ele foi mal em todos os jogos. Eu não considero Haiti e Escócia, porque o nível de enfrentamento era muito baixo. Mas contra Marrocos, ficou totalmente perdido, acuado, se valeu do talento do Vini Júnior para chegar no empate. Contra o Japão, Brasil muito mal no primeiro tempo. Aí no segundo, aí ao meu ver, tá? Ele erra de manter o Casemiro e o Ryan. Tudo bem que eles participam lá dos gols. Mas aquilo ali foi o acaso. Aquilo ali não foi construção, treino, né? Ninguém chegou, não, vamos botar o Casemiro na área e jogar e fazer balãozinho para ele que uma hora ele vai fazer gol contra o Japão. Isso não foi treinado, isso foi contexto de jogo. O Ryan também, apertar a série de bola, foi uma iniciativa dele. Não foi assim, vou manter o Ryan porque ele vai roubar uma bola no final do jogo e vamos virar por conta disso, não. Então, assim, Carlão, contra o Japão, eu mesmo falei, eu falei no meu canal, falei, teve mais sorte do que juízo. Porque o normal, com as escolhas dele, era perder. É que, de repente, o Japão também faltou um pouquinho mais de malandragem, um pouquinho mais de qualidade, um pouquinho mais, assim,
de organização defensiva, né? Eu estou cobrando muito isso do Brasil, mas, por exemplo, faltou no Japão, para nossa sorte. Agora, a Noruega não. A Noruega não é uma super seleção, mas em relação ao Japão, eles são outro nível. Não dá para deixar espaço para o Haaland chutar em gol, não dá para dar espaço para o Odegaard armar o jogo, aquele outro lá, o Musa, né, também, não dá para dar espaço, porque deram espaço lá no jogo da Costa do Marfim, olha o gol que ele fez. Sim. Então, assim... O que você achou das substituições do Ancelotti? Endrick no lugar do Matheus Cunha? Essa foi bem errada, porque o Matheus Cunha, pelo menos, ele estava dando equilíbrio ali na marcação, né? O Matheus Cunha, para quem não sabe, ele é o atacante mais tático que tem. É um cara que joga muito, muito mais sem bola do que com bola. Então, realmente, o jogo dele não aparece. Por quê? Porque ele está mais marcando do que fazendo um gol, do que dando assistências. Mas ele é um jogador que funciona assim. E ele vinha bem. O Endrick, para mim, o Ancelotti jogou na mística ali, jogou na sorte ali para ver se dava certo, porque não faz sentido nenhum. Se ele quisesse colocar mais vitalidade no ataque, que ele colocasse, então, o Luiz Henrique. Se ele quisesse dar mais peso ao ataque, ou seja, botar um cara de referência para empurrar a defesa da Noruega para trás, tinha que ser com o Igor Thiago. O Endrick era para um outro tipo de jogo, não esse jogo aí. Primo, aí depois ele me vem com Neymar no lugar de Martinelli. O que você achou? Essa é incompreensível, porque o Neymar, a não ser que ele estivesse pensando em uma penalidade para o Neymar bater, porque o Neymar, sabíamos que fisicamente ele tinha muito pouco a contribuir, tecnicamente, ele é assim, porque a defesa da Noruega ela não é boa, mas ela também não é uma defesa amadora, uma defesa que entrega gols. Então, e são caras mais jovens. Então, o Neymar, até para fazer o drible, ele teria dificuldade. Sim. Porque ele fisicamente estava muito abaixo. Outra substituição do Ancelotti que parece que ele trabalhou ali, ó, na sorte, na mística. Vamos ver o que acontece aí. Se o cara já jogou Copa do Mundo, todo mundo fala que ele é craque. Vamos ver se ele resolve alguma coisa. Mas, assim, do ponto de vista tático, não fez sentido nenhum. Parece assim, Carlão, parece sinceramente que essas substituições foram para agradar a torcida. Só que em Copa do Mundo não se faz isso. Sim. Né? Ainda mais um técnico tão sério, tão reputado como ele. Não teve aquele grito da torcida, né, primo? Não teve aquele coro, olê, olê, olá, Neymar, Neymar. Pois é, mas mesmo que tivesse, ele é um técnico 5 vezes campeão de Champions. Ele está acima disso. Ele tem que fazer as escolhas que ele acha que são as melhores para o time. Não é para agradar a imprensa, para agradar torcedor, para agradar influencer. Então, Carlão, para mim é incompreensível. Não tem como entender. Na verdade, ele tinha que ter colocado o Luiz Henrique primeiro e depois o Endrick, mas não o Neymar. O Neymar seria para o final do jogo ali, em um desespero, ou de repente, se estivesse ganhando, para segurar um pouco mais a bola e enervar o adversário, mas nessa condição do jogo não fez sentido nenhum. Aí, no mesmo instante que entra Neymar, vem Danilo Santos no lugar do Ryan. Pois é, né? Se ele confia tanto no Ryan, por que não manter o Ryan? Né? Que estava fazendo uma partida tática muito boa, ele e o Martinelli. Eram os dois que estavam fazendo papel tático fundamental ali. Exatamente. Ô, Carlão, sinceramente, o Matheus Cunha e o Ryan só deveriam sair se estivessem cansados, porque eles estavam fazendo muito trabalho sem bola. Então, sinceramente, e o Danilo Santos, ou era para começar com ele, para reforçar o meio de campo, ou não era nem para entrar. Porque a ideia dele foi o quê? Foi ter a bola, foi fechar espaço, porque não fechou espaço. O Danilo Santos entra e a Noruega passa a ter os espaços que eles queriam. Sim. Aí, numa última tentativa, a qual eu também não entendi, ele me tira o Bruno Guimarães, talvez por uma questão até de moral, que o Bruno Guimarães estava numa baixa, e me entra com o Ederson volante. Não entendi o motivo dessa substituição dele. Ô, Carlão, é só se o Bruno Guimarães estivesse machucado ou estivesse com alguma questão física.
Porque se for para preservar o jogador, ele então deveria ter tirado o Casimiro e o Danilo contra o Japão. Os dois que falham no gol. E ele mantém os caras. Então, Sim. se o Bruno Guimarães perdeu o pênalti, deixa ele ficar no jogo até para ele se recuperar, para ele de repente fazer alguma jogada ali que pudesse recondicionar ele em relação ao erro dele. Sim. Primo, por que eu estou falando isso? O que se espera de um técnico? Que ele mexa no time e as suas alterações gerem... Ô, Carlão, que gera um resultado positivo para a equipe. Mas, assim, do mesmo jeito que eu não entendi as substituições contra o Japão, e aí deu sorte e ganhou, eu falei, vamos ver, vai que ele está enxergando alguma coisa que eu não enxergo. Vai que realmente ele... Mas, assim, eu, sinceramente, Carlão, se ele enxergou alguma coisa ali em relação a essas substituições dele, ele precisa ir no oftalmologista urgentemente, hein? Porque não dá. Ô, primo, por que eu estou te falando isso? Porque o menos badalado técnico da Noruega fez alterações que simplesmente mudaram totalmente o jogo. Logo, no intervalo, ele me tira o Nusa, que eu até na hora não entendi. Eu falei, gente, ele vai tirar a única peça da Noruega que está tendo profundidade, velocidade, e me coloca o Shelter. O Shelter. O que aconteceu, primo? Os dois gols da Noruega foram assistências de quem? Do camisa 21, Shelter. Então, Carlão, aí eu não sei quanto tempo esse técnico da Noruega tem lá à frente do time deles. Acredito que seja um tempo considerável. Posso ver para você aqui. Então, Carlão, o que eu percebi é que o técnico da Noruega ele conhece muito mais o elenco dele do que o Carlo Ancelotti conhece o elenco brasileiro. O Ancelotti... O Ancelotti, que acontece? Ele está trocando... ele trocou o pneu com o carro em movimento. Essa que é a verdade. Sim, mas aí Carlão, mesmo que tenha sido com o carro em movimento, ele mostrou-se um péssimo borracheiro, hein? Esse aí não vai ganhar. Ó, esse aí não vai ganhar 5 estrelinhas, não, hein? A borracharia dele vai ficar mal falado. O treinador da Noruega está há 6 anos no comando da Noruega. Então, um cara assim, Carlão, que conhece o time na palma da mão. Assim, Carlão, vou só abrir um parêntese, eu considero um covarde, tá? Esse técnico da Noruega. O que ele fez contra a França não tem explicação em Copa do Mundo. Tomar de 4 deliberadamente, isso é coisa de time pequeno. Isso é coisa assim... Não, ele poderia até ter poupado os principais jogadores, mas entrado 100% com reservas e caindo nessa chave aí muito mais difícil, porque teve Costa do Marfim Brasil, sendo que na outra, se ele passa em primeiro, ele teria Suécia e Paraguai. Então, assim, não faz sentido. E isso eu vou macetar esse cara até o fim da carreira dele por conta dessa escolha. Do mesmo jeito também que eu bati muito no Tite quando ele põe time reserva contra Camarões e aí perdemos para Camarões. Ali começamos a perder em 22. Sim. Não existe essa coisa de uma competição de 8 jogos, poupar, ir com reservas. Aí, primo, não bastasse só essa mexida, ele me tira o Sorloth, ele enxerga que o Sorloth e um poste é a mesma coisa, a bola bate no Sorloth e parece que ele tem alergia, porque eu nunca vi um jogador tão com falta de habilidade igual esse Sorloth da Noruega. Meu Deus do céu, primo. Mas que jogador limitado tecnicamente. Carlão, mas só posso fazer um comentário para assim, pelo menos limpar um pouco a barra desse cara? É porque na seleção da Noruega ele joga improvisado na ponta, né? Porque ele é centroavante. Mas aí, para não roubar o espaço do Haaland, ele é deslocado para a ponta e ele fica totalmente desconfortável, né? Não é realmente a dele. Sim. Mas aí ele o técnico me tira ele e coloca o Oscar Bob. E qual foi a minha surpresa? Oscar Bob vai na ponta, faz o trabalho de ponta, rabisca e volta na marcação, na dobra, para ajudar o lado lá do Vinícius Júnior contra o Ryerson. Exatamente, Carlão. Então dá para ver claramente que é um treinador que conhece as peças que tem, que sabe usar. Eu tenho certeza que, por exemplo, muita gente na Noruega deve ter questionado o Oscar Bob ser reserva.
Mas se o cara é reserva e entra bem, vou perder essa opção no banco para quê? Ele Para deu ter mais outro um titular que eu vou dinamismo, ter que primo. tirar depois? Ele deu outro dinamismo ali no jogo da Noruega. O Vinícius Júnior parou de produzir. Exatamente. Aí cadê o O Vinícius italiano Júnior aí? não jogou mais espetado no Ryerson. Aí, Carlão, cadê o italiano badalado para responder essa alteração com uma outra que devolvesse o Vini Júnior para o jogo? Não tinha, né? Pois é. O Aí, Ancelotti. primo, não bastasse isso, o treinador da Noruega vê que o Ryerson está cansado de tanta batalha contra o Vinícius Júnior e coloca o Arnens, que é um outro. Ele trocou, né? Lateral por lateral, né? Sim, Descansado, até porque conseguiu o anular lateral, o Vinícius Júnior. até porque o lateral direito da Noruega, ele é improvisado, né? Porque parece que Sim. o cara titular machucou, né? Então já era uma peça ali improvisada. Mas é isso, mas o cara sabe mexer, ele sabe variar, ele sabe usar o que ele tem em mãos. E aí, Carlão, aí tem hora que nós até nos perguntamos, será que foi o Ancelotti que convocou, que fez a lista mesmo? Ou será que foi o Rodrigo Caetano? Porque Ou o pelas filho escolhas dele. estapafúrdias e pelo desconhecimento dele em relação ao próprio elenco, tem hora que eu fico até achando que ele só assinou a lista. E quem convocou foi os goleiros Altafarel, claramente, e que o Rodrigo Caetano convocou o resto. Ou Assim, o não estou filho dizendo dele isso. também, né? Porque foi o filho dele que foi dar a entrevista depois. Ah, sim, também teve isso, né? Na zona mista ali, realmente. Há uma situação assim, né? Que feia, né? Um cara desse tamanho, ele tem que dar a cara a tapa quando a coisa não funciona. E, primo, só para terminar as substituições do técnico da Noruega, a Noruega foi tão malandra e fez um jogo tão digno e tão inteligente, que a Noruega matou o jogo ali no final. O treinador ainda faz uma substituição depois do pênalti para tentar morcegar o jogo. Ele me tira o Rolf, zagueiro, e coloca o Ostigard, que é outro zagueiro. Carlão, é claramente aquela substituição para esfriar o jogo, para fazer o tempo passar, para assim. Coisa que nós fazíamos antigamente. Exatamente. Ou seja, até na malandragem estamos perdendo para a Noruega e para outras seleções. Para você ver, primo. Primo, Sinal dos ó. tempos. Sinal dos tempos, né? Sinal dos tempos. Primo, para mim, o sexto erro. O goleiro novamente fez a diferença. Em 2018, foi a pontinha da luva do Courtois. Entre outras tantas defesas. Em 2022, o Livakovic na disputa de pênalti. Que o seu Alisson não achou um canto dos pênaltis da Croácia. E agora, em 2026, esse gigante Nyland, que está sem clube, tá bom? Galera, audiência deste canal, que vocês saibam, fomos eliminados por uma seleção que o goleiro está sem clube. E, Carlão, o Fogão tá precisando de goleiro, hein? Aí. Mandar o contrário, a proposta lá, hein? Porque para quem tem Neto, Léo Link e Raul, esse Nila aí seria uma bela aquisição aí pro Fogão, hein? Ou ele ou Vozinha, né, primo? Verdade. O Vozinha, eu só não iria nele por conta da idade. Mas também um goleiro que fez uma Copa muito bacana. Primo, Merece para um time assim, que pague um pouquinho mais para ele fechar bem a carreira dele. Pois é. Fim de linha, então, para o Alisson, primo? O Carlão não tem mais clima. Assim, embora pela idade ele ainda possa jogar mais uma Copa, mas não tem clima. Ele já chegou nessa muito contestado. Não foi bem novamente. E o Brasil tem opções de goleiro agora. Não é uma seleção que não renova ali a função do camisão. Então, assim, o Alisson não dá mais, tá? Todo respeito aí, todo reconhecimento aos bons momentos que ele já teve com a camisa do Brasil, mas não dá, ele é igual o Gabriel Jesus. O problema não é o cara, só que em Copa do Mundo não dá, esses caras não funcionam na Copa. Sim. Copa não é para todo mundo, é para aqueles que têm algo mais. Sim. Vamos falar a verdade aqui, primo? Vamos. Sem precisar esconder nada para ninguém. O Tafarel era um primor de goleiro? Não era. Não era. Pois é. Só que quando precisou dele em 2 disputas de pênalti,
Pois é, Carlão, mas o Tafarel, justamente ele, na seleção, ele tinha esse algo a mais. É aquele cara que a camisa é quem o escolhe, não é ele que escolhe a camisa do Brasil, né? Ele foi escolhido. Sim, como é o Dibu Martínez na Argentina. Exatamente, exatamente isso. Belo exemplo, belo exemplo. Porque Não o é um goleiro, primor né? do goleiro, mas Porque assim, Carlão, não basta o cara ser bom goleiro. Ele tem que gostar de jogar na seleção brasileira e saber jogar pela seleção brasileira. E o Alisson não sabe, ele não consegue, né? Ele tem as dificuldades dele. E é outra coisa também, né, Carlão? É uma posição que também estamos, assim, tendo dificuldades há algum tempo, né? sim. Eu Pô, acho que é 2010. fim de linha para ele e fim de linha para o seu preparador de goleiro também. Com certeza, né? Com certeza o Tafarel já deu o que tinha que dar, né? Ele que siga aí trabalhando, né? Vai ter propostas, vai ter portas abertas ali para continuar trabalhando, mas a seleção brasileira precisa de uma geral, né? O Ancelotti eu assim, Carlão, Ancelotti eu não tiraria, porque eu acho que se trocam podem trazer coisa pior. Mas ele também tem que rever muita coisa aí. Sim, sim. Porque Primo, nada deu certo nesse. o sétimo erro que eu vou tratar com você, eu sei que eu vou gerar polêmica, eu sei que eu vou ter muito hater, mas vamos precisar falar nele. Vamos sim. Os últimos atos dele. Os últimos atos de Neymar numa Copa. Primo, a questão que eu coloquei aqui essa imagem do bate-boca com o goleiro, a questão nem foi essa, não. Tá? Ele foi lá, ele bateu o pênalti e mostrou como é que se bate um pênalti. Exatamente. Mas, primo, para mim, esse lance da direita, para mim, primo, foi assim um último ato de um fim melancólico, cara. Essa falta que ele faz no Odegaard, nós precisamos recuperar a bola. E ele pegando pilha, porque o jogador da Noruega estava ciscando a bola para gastar o tempo, malandramente. E ele me faz uma falta, um pontapé por trás do Odegaard. Pois é, Carlão. Você veja bem aí, estamos perdendo para os noruegueses na malandragem e agora também no temperamento. Antigamente era o Neymar que irritava e tomava pancada. Agora, aí no final de carreira aí dele, é ele que está tomando pancada aí e fazendo feio. Repito, gente, não é o ato de brigar com o goleiro, isso faz parte, tudo bem, provocação. O goleiro deles também provocou ele. O Neymar respondeu e bateu e muito bem o pênalti. Mas esse lance do Odegaard no final, para mim, foi o fim realmente de um ciclo, é o fim da era dele na seleção. Infelizmente, tá? Devemos muito ao Neymar. Ele carregou essa seleção do Brasil durante 12, 13 anos, praticamente sozinho. Mas esse lance custou. Não vou falar que custou, mas, gente, era o lance que nós podíamos recuperar a bola ali e tentar um último ataque. E ele me faz uma falta. A Noruega bate. Eu nem sei se bateu, primo. Chegou a cruzar a bola na área, nem lembro. O juiz Também não, terminou Carlão. ali, naquele canto ali. Mas, Carlão, é deprimente, porque o Neymar, ele errou em tudo aí, tá? Só a cobrança que ele acertou. No pênalti, ele não tinha que ter ficado preocupado com o goleiro. Ele tinha que ter ido lá, batido, feito gol e trazido os jogadores para uma reação, porque ele é o líder dessa geração aí. Sim. Os caras o têm como ídolo. Então ele tinha que dar o exemplo, mostrar o seguinte: eu sou esse cara grande, esse cara que vou ainda dar aquele sopro final de esperança ali. Vou tentar ainda fazer algo pela seleção. Então ele tinha que ter batido o pênalti, pegado essa bola, colocado no meio, acalmado o pessoal e falado: vamos jogar, dá para buscar, vamos tocar a bola, vamos, né? Mas não ficar brigando com o goleiro e depois dando pontapé. Ele foi assim, de um péssimo exemplo para os outros jogadores. Esse lance acabou com o jogo, primo. Esse pontapé ali no Odegaard era o que a Noruega queria. Exatamente. Exatamente. Ou seja, além de tudo, faltou inteligência emocional, coisa que nós esperávamos que um jogador, na fase em que ele se encontra, que ele já teria, né? Com certeza, primo, com certeza. Primo, vamos dar uma passada rápida aqui como foi o jogo? Sim, As sim. estatísticas.
Bora lá. Chutes ao gol. Por incrível que pareça, o Brasil chutou 14 vezes na meta norueguesa contra 10 da Noruega. Chutes ao gol, 13. Olha só, hein, primo. Dos 14, 13 do Brasil foram na direção do gol. Né? Ou seja, acertar o gol, acertaram. Só faltou calibrar um pouco mais o pé. Pois é. E a que foi para fora foi a do Hendrick, certo? Sim, sim. Primo, agora isso aqui me assustou. Aqui errou um pouquinho, mas o que me assustou foi a quantidade de posse de bola do jogo. Me assustou, assim, profundamente, primo. Só vou trazer os dados aqui, ó. Me assustou, assim, de uma maneira absurda. Eu fiquei assim, a Noruega teve muito mais posse de bola, primo. Pois é, Carlão. Até o Iraque teve mais posse de bola jogando contra a Noruega do que o Brasil. Será que nossa seleção tem menos qualidade do que a do Iraque, com a bola no pé? Não, não é isso, não. Como não. Assim? Primo, realmente, a Noruega teve 66% de posse de bola, o Brasil 34%. Carlão, assim, é um número assustador. Assim, Carlão, uma seleção como a nossa, ou melhor, qualquer seleção, ela só pode se dispor da bola, ou seja, não querer ter a bola em dois contextos táticos ali. Um é aquela coisa, meu time é muito pior, eu não tenho como produzir o jogo, propor o jogo contra esse adversário porque ele tem mais qualidade, então eu vou entregar a bola a ele, vou marcar muito e vou tentar achar um gol numa bola parada, em um contra-ataque. Né? Basicamente o jogo, por exemplo, que o Paraguai fez contra a França. Em outro modelo... Isso... Sim. Então, em outro modelo, eu posso oferecer a bola ao adversário desde que no pouco tempo em que eu tenho a bola, eu seja extremamente eficiente e letal. O Brasil não foi nenhum nem outro, né? Porque ele não se defendeu bem e também não conseguiu ser agressivo e ser tão perigoso quanto necessário. Pois é, primo. Isso me assustou, esses dados me assustaram muito. Porque, assim, vocês vão ver aqui a discrepância. É uma coisa assim, que você fala, não é possível isso é Brasil e Noruega. Isso é Brasil e Noruega. Olha só, primo. Chutes ao gol, 12 do Brasil, 9 da Noruega. Ao gol, 5 da Noruega e 4 do Brasil. Desses 5, 4 entraram. Exatamente. Desses 5, 2 entraram, perdão. Desses 5, 2 entraram, perdão. Isso, e um... Desses 5 da Noruega, 2 entraram. Posse de bola, 60... O Alisson teve que fazer uma defesa boa. 66% de posse de bola para a Noruega. Constrangedor. 34% do Brasil. Passes certos. Noruega dando o dobro de passes do Brasil. 653 a 313. Com 91% de precisão de passes. Nossa, assim, estarrecedor, hein? Faltas, não foi um jogo tão faltoso, 7-4. A Noruega fez 4 faltas só no decorrer do jogo. Pois é, né? E o Brasil que tem a seleção de craques, né? Dizem. Cartões amarelos, apenas um para o senhor Neymar da Silva Santos Júnior, aos 55 minutos de jogo, matando o jogo. E lembrando, Carlão, que era para vermelho, hein? É que o árbitro não quis complicar um jogo que já estava resolvido. Né? Impedimentos 1-1, sendo que um da Noruega foi o gol impedido. E escanteio 5-5. Primo, me surpreendeu aqui. Eu pensei que a Noruega fosse usar mais da sua bateria aérea, tá? Carlão, é porque eles decidiram jogar com a bola no pé. O Brasil deu espaço, deu liberdade e não ofereceu uma marcação organizada, e eles se sentiram à vontade
para trocarem passes e para tentarem fazer o jogo. Pois é. Primo, então, mas o domingo não foi marcado só pela nossa vexatória eliminação, não. Tivemos no Estádio Azteca a quarta de final definida. Noruega e Inglaterra. A Inglaterra fez um jogo gigantesco contra o México, contra a altitude, contra quase 80 mil pessoas no Estádio Azteca. E venceu por 3-2. Exatamente, jogando sem né, com um a menos em uma parte ali significativa do jogo. Mais de 40 minutos, aliás, mais de 50 minutos sem um jogador. Isso. O Quansah foi expulso, né? Isso, exatamente. E ainda assim conseguiu fazer o terceiro, depois sofreu o segundo, mas aí conseguiu se segurar e proteger o resultado. Me surpreendeu, né? Assim, esse jogo foi todo surpreendente, né, Carlão? Sim. O México, eu já esperava que o México fizesse bom jogo, porque o México jogou muita bola contra o Equador. Eu vi a partida, foi um nível assim, de futebol muito vistoso do México. Sim. Mas eu também não esperava a Inglaterra que fosse tomar tantos gols, né? Mas é aquela coisa, fez muito, também toma mais, né? Isso na balança do futebol, isso é meio comum. Então, assim, para a Inglaterra... lá Thomas Tuchel, vamos falar assim? Então, assim, para a Inglaterra tem um lado interessante, é que esse ataque deles realmente funciona, e realmente eles têm nomes ali de peso para resolver os jogos, mas a defesa já tinha demonstrado contra a Croácia que é uma defesa que é muito exposta, muito vulnerável, e ontem, mais uma vez, isso provou-se. E aí, será que eles vão dar conta de segurar o Haaland? Vocês não seguraram nem os mexicanos e os croatas? Qual é o seu prognóstico para a Noruega e Inglaterra? O que você acha? Carlão, eu acho que a Inglaterra passa porque eles são mais organizados do que a seleção brasileira e é uma seleção que tem apetite. Ou seja, eles fazem fazem dois, eles vão buscando mais gols. Não é uma seleção que fica defendendo o resultado, a não ser ontem, porque eles estavam com a menos e jogando fora de casa, né? Porque não tem nem como falar que o jogo de ontem foi em campo neutro, né? Foi, entre aspas, o mando de campo totalmente do México, até com a diversidade geográfica, e ainda assim a Inglaterra conseguiu sair com belo... Isso, exatamente. Então, assim, a Inglaterra conseguiu sair com um belo resultado. Claro que os gols tomados preocupam, mas é uma seleção que tem resiliência. E acredito que eles vão ganhar na resiliência, porque a defesa da Noruega não é boa, é uma defesa que entrega muito, e com esse ataque da Inglaterra aí... Carlão, se for para arriscar um resultado, eu falaria 3-1 Inglaterra, né? O gol da Noruega sendo marcado pelo Haaland. Beleza. E o Harry Kane, mais gols também. Pelo menos um. O primo, eu vou ser polêmico de novo. Para mim, do nosso lado da chave, que eu estou falando o nosso lado aqui da chave da Copa, que provavelmente teríamos nós, né? Seríamos nós. Agora não tem ninguém que possa tirar a Inglaterra, não. Para mim, a Inglaterra é finalista da Copa do Mundo. Mas, assim, desse lado aí não tem Argentina, não? Tem. A Argentina amanhã enfrenta o Egito, passa, ao meu ver. Sim, enfrenta Colômbia, que vai vencer a Suíça. As quartas de final, Argentina e Colômbia. Jogo duríssimo. Mas a Argentina passa, até pelo histórico, né? Você acha? A Colômbia é bem freguesa da Argentina, Colômbia, né? Tá? Embora a Colômbia esteja jogando bem, mas eles têm sido bem fregueses dos argentinos, hein? Ô, primo, para mim, a Colômbia tem praticado o melhor futebol sul-americano nesta Copa do Mundo. Concordo, Carlão, concordo com você. Eles conseguiram jogar de igual para igual contra Portugal e merecendo a vitória, né? O empate ali foi injusto. O vencedor tinha que ter sido a Colômbia. Né? Primo, já que você falou em Portugal, deixou esse gancho aí para mim. E no Clássico Ibérico de hoje? A Espanha venceu no finalzinho com um herói improvável, hein? Pois é, o Carlão, assim, não foi um grande jogo, né? Não, você esperava mais. Pelo peso das camisas e pela qualidade dos jogadores, eu esperava um jogo bem melhor.
Mas é aquela coisa, o que eu vim falando aqui da consistência defensiva. Uma equipe, para avançar, para chegar longe na Copa do Mundo, ela não precisa jogar um grande futebol. Ela tem que o quê? Se defender bem e aproveitar as chances que tiver lá na frente. A história da Espanha nessa Copa tem sido isso. Ela não tem jogado bem, mas ela não tomou gol ainda, né? Pelas minhas contas aqui, né? Sim. Ô, primo, eu quero te falar uma coisa. Isso aí tá me cheirando uma coisa. Espanha ganhando de 1-0, jogando mal, futebol morrendo. Isso aí te lembra alguma coisa? A Espanha de 2010? Não estou falando em relação à qualidade da atual geração em relação a 2010, não, mas olha só, Espanha, O joguinho motorrento, esse jogo de pouca objetividade, de pouca criação de jogadas. Assim, Carlão, para você ter uma ideia, até a Áustria, né, foi um adversário bem fraco, mas, por exemplo, a Arábia Saudita, também muito fraca, aqueles gols que eles marcaram contra a Arábia Saudita, os caras entregaram os gols, os árabes. Sim. Não foi um jogo assim, em que a Espanha pegou a bola debaixo do braço, construiu o jogo, amassou os caras e fez os gols ao natural. Não, os gols da Espanha foram erros assim primários dos árabes. Então, nenhum jogos que eles ganharam bem foi um jogo construído. Ali valeu muito a vulnerabilidade do adversário. Pois é. Gol do Miguel Merino. Exatamente. E é isso, Carlão. É uma seleção que não toma gol. Então, esse é o primeiro passo para poder ir longe na Copa. É tomar pouco gol. Você acha que tende a fazer a semifinal com a França? Bom, o cruzamento deles vai ser com quem mesmo, Carlão? Só para eu... Então, eu ia falar agora. Vou falar agora, então, já de antemão, para a gente encerrar em alto nível, então, essa live. Bélgica, né? A Espanha vai enfrentar a Bélgica, que sapecou os Estados Unidos 4-1, com 2 gols. Esse aqui que eu não sei pronunciar mesmo o nome dele. De Ketalier. Não sei falar o nome dele. Joga da Atalanta, né? Isso, exatamente. Gol aqui de Vanaken e também Lukaku. Não adiantou nada o presidente da nação sede da Copa ter tentado voltar o Balogun para o jogo, aquele cartãozinho vermelho. Aplicado pelo Rafael Klaus. Muito bem aplicado, diga-se de passagem. Exatamente. Foi acidental, mas foi um lance muito feio. O protocolo ali é de vermelho mesmo. Adiantou de muita coisa não, né, primo? Mas me surpreendeu, Carlão, porque a Bélgica vem apresentando um futebol muito ruim. Passaram lá de Senegal pela frouxidão da seleção africana e já vinham se arrastando na primeira fase muito ruim e, de repente, uma seleção americana que vinha jogando bem, eles surpreendem, goleiam, né? Assim, Carlão, a vitória não me surpreende. O que me surpreende é a goleada. Sim. Isso dá um respiro para jogadores brigando dentro de campo. Companheiros de time brigando entre si, verdade. O Tielemans e o Trossard. Mas, assim, aos trancos e barrancos, a Bélgica está indo, né? Mas eu acho que eles não aguentam a Espanha, não. Porque a Espanha é uma seleção mais organizada e mais madura do que a deles. E a Bélgica é um fim de ciclo, né? São aqueles jogadores que tiveram seu auge em 2018, mas que agora já estão aí na parte descendente aí da carreira e eles não formaram uma geração nova tão boa quanto a anterior. Por exemplo, Courtois, De Bruyne e Lukaku vêm para a 4ª Copa, porque eles jogaram 2014 aqui. Então, e não tem outros do mesmo nível chegando. Tanto que eles estão ainda por conta disso, porque não tem jogadores novos de alta qualidade para estar nos lugares deles. Talvez só o Tielemans, que eu acho muito bom jogador, o Trossard do Arsenal também, e esse De Ketelaere também, muito bom. Pois é, Carlão, assim, até aparecem bons jogadores, né? Só que não naquela quantidade que veio nessa geração de ouro deles aí, que aliás não ganhou nada, né? Diga-se de passagem. Nada. Ô, primo, então já temos 3 quartas de final definidas, hein? Pois é, e eu errei quase tudo, hein? Você e todo mundo. Essa Copa tá dando muitas surpresas, primo. França e Marrocos. Essa foi a única que eu acertei.
Bélgica e Espanha. Errei pela Bélgica. Achei que os Estados Unidos chegariam até a semifinal. Noruega e Inglaterra. Errei as duas. Achei que o México ia fazer valer o fator casa e achei que o Brasil ia se sobrepor, né? E vamos de Argentina e Colômbia, então? Argentina e Colômbia. Essas eu tenho certeza que eu vou acertar. Eu já tinha falado, vai passar a Argentina, vai passar a Colômbia. E aí vai ser uma final, uma quarta de final sul-americana bem interessante, hein? Para mim, a Argentina passa do Egito com dificuldade. A Argentina não está bem, a Argentina é uma seleção sim envelhecida e demonstrou isso contra Cabo Verde. Carlão, e preocupante, né? Tomar gols nessa quantidade. Sim. Uma seleção madura, uma seleção que quer ser campeã, não pode ficar tomando gols como a Argentina tomou ali de Cabo Verde. Ali falta consistência defensiva. O Scaloni, de repente, vai ter que mexer no esquema aí, proteger mais a defesa, ou recuar mais ali alguns meio-campistas. Mas ele vai ter que melhorar essa marcação aí, porque não é natural tomar essa quantidade de gols lá que eles tomaram de Cabo Verde. Ô, primo, então, para a gente encerrar no mais alto nível, vamos deixar de lado essa eliminação do Brasil, essa chatice toda, e vamos fazer aqui uma reverência a ele, que se despediu hoje dos mundiais? Ah, sim, o menino Cristiano Ronaldo. O robozão se despediu hoje da Copa. Grande atleta. Grande atleta e grande história, né? Lembrando, né, Carlão, que antes dele, a seleção portuguesa não tinha títulos, assim, oficiais, digamos assim. Nenhum. E com ele ganhou uma Eurocopa e 2 Nations League. Sim. Então, assim, já é o cara mais vitorioso aí dessa seleção. Cara, ele tende aí a bater os 1000 gols oficiais. Vai bater, tranquilo. Jogando na Arábia, e ele em forma como ele sempre está. Ele vai ser um jogador que vai ser estudado daqui a uns anos como exemplo de atleta a ser seguido. Um cara que chega aos 41 anos fisicamente voando igual ele está. Exatamente. E, Carlão, ele é muito grande. E, Carlão, ele demonstrou aí, física e mentalmente, tudo aquilo que se esperava do Neymar, né? O Neymar mais novo e está muito abaixo dele em todos os quesitos que você imaginar aí. De maturidade, de questão física, de qualidade com a bola no pé. Ô, primo, eu não sei se você lembra, ali para 2013, 2014, o Brasil ganha aquela Copa das Enganações. Desculpa, Copa das Confederações. E aí começa, né? Porque na época quem brilhava já era Messi e Cristiano Ronaldo. Todo mundo falando, não, o Neymar vai ser campeão do mundo. Dos 3, quem tem mais chance de ganhar uma Copa do Mundo? Neymar. Quem tem maior chance de ser bola de ouro? Neymar. Porque até então, em 2014, o Cristiano Ronaldo só tinha 2, né? 2008 e 2013. E aí, Carlão, tem muita gente que fala assim, o Neymar não ganhou porque tinha o Messi e o Cristiano no auge. Então, como é que o Benzema ganhou, o Modric ganhou, o Lewandowski, né? Sim, o Rodri. Então não foi só o Cristiano Ronaldo e o Neymar e o Messi que ofuscaram uma possível bola de ouro para o Neymar, não. Né? O Neymar não fez a parte dele em muitos momentos da carreira e por isso ele não atingiu aquele nível que nós achávamos que ele pudesse atingir. Eu digo assim, né, Carlão? Não tecnicamente, mas assim, de números, de títulos, né? De escolhas também, primo. Eu não gosto de concordar com o Neto, tá? Eu acho o Neto um desserviço para o comentarismo esportivo brasileiro, mas ele falou uma coisa muito verdadeira sobre o Neymar. O Neymar pagou o preço por escolhas. É se tratar de lesões no carnaval, em cassinos, noitadas, baladas. Ele não potencializou todo o talento que ele poderia ter. Exatamente, Carlão. Uma desses episódios aí extra-campo do Neymar
o que mais me estarreceu e também incomodou muito o Jorge Jesus, que era então técnico do Neymar lá no Al Hilal, foi quando ele, né, estourou o joelho pela seleção brasileira, estava operado de muletas e em vez de seguir o protocolo de recuperação, ele foi para Cruzeiro e ficou andando lá de muleta, não descansou, não ficou em repouso. Ali o Jesus desistiu do Neymar e realmente não usou. O Neymar ali, ele faz um contrato vultuoso com o Al Hilal e praticamente nem joga pela equipe árabe. Por quê? Porque não seguiu o protocolo definido pela comissão técnica. Aí isso se reflete hoje na condição física dele, na condição atlética. Exatamente. Primo, olha só, eu gostaria de falar uma coisa. Eu sou mais fã do Messi. Eu também. Mas eu não posso negar que o Messi só é o Messi porque existiu o Cristiano Ronaldo. Exatamente, né? O que seria do Batman ser o Coringa, né? Sim, cara. Um cresceu graças ao outro. Eles chegaram nesse nível, nesse panteão tão alto de competitividade por conta disso, cara. Exatamente. A rivalidade sadia, né? Um puxava o outro para cima. Sim, sim. Primo, meu querido, tem mais alguma coisa a ser dita sobre essa eliminação trágica, catastrófica do Brasil? Não, Carlão, só realmente a nossa surpresa negativa com o trabalho do Ancelotti, né? De quem se esperava muito, né? Achávamos que ele fosse realmente trazer coisas novas, ideias novas, assim, arranjos táticos que ainda nós não tínhamos visto, e na verdade ele foi mais do mesmo. Vamos esperar para o próximo ciclo para ver se tem algo diferente aí. Mas eu não acredito em que ele consiga fazer nada ali de inovador. Acredito mais assim, na experiência dele, forjar uma nova geração, organizá-la, para de repente termos um time competitivo lá para a Copa de 30. Mas aí vamos ter que esperar para ver o que acontece. E, mais uma vez, né, enaltecer aí o Ronaldo, porque o Cristiano Ronaldo, esse sim é atleta, né? Cuida do corpo, se dedica, prioriza a sua carreira. E Carlão, e ele vai ter sempre aquelas imagens maravilhosas, né? Aquele gol de bicicleta, aquele gol de cabeça, né? Assim, o cara entra para a história do esporte pela porta da frente e com registros e imagens e números que, assim, que só o Messi é capaz de alcançar. Nenhum outro atleta pode chegar no que o Cristiano Ronaldo fez. A gente vai comentar o seguinte: que pena que Copa do Mundo e Cristiano Ronaldo não puderam ter uma relação. Exatamente, Carlão. E que sorte que nós tivemos de assistir esses caras, né? Ele e o Messi jogando Copa do Mundo, ganhando Champions, brilhando aí numa carreira tão longa, né? Como os dois tiveram e ainda têm. Uhum. Ó, primo, eu gostaria de terminar essa live falando uma coisa. Comentando o que o Mauro César Pereira disse, que eu assino embaixo. Copa do Mundo se vence não apenas nos 8 jogos, mas durante 4 anos de preparação. E nunca o Brasil fez um ciclo de Copa tão desastroso como esse 22-26. Pagamos o preço. Exatamente, Carlão. Foi um horror, né? Porque começa lá com o Diniz, aí pula para Dorival, aí vai para o Ancelotti, e o Ancelotti também, mesmo tendo um pouco de tempo de trabalho, também não consegue otimizar esse tempo, faz escolhas muito ruins, se dobra muito ali a pressões da CBF, coisa que nós não imaginávamos que um cara do tamanho dele se submeteria a isso. Então, realmente, foi mudança de presidência na CBF no meio disso tudo. Então foi um caos, né? E o resultado é isso aí, né? Mais uma patada em Copa, mais um vexame, mas vamos continuar torcendo, né, Carlão? E acreditando. Foi pior que 90. Por quê? Em 90, o Brasil fica em 9º lugar, né? E o Brasil é eliminado jogando muito mais do que a Argentina. Exatamente. E teve o lance da água também, né? Isso, o branco toma água contaminada lá do Maradona. Pois é, cara. Primo, o Brasil foi aquele aluno que chegou para a prova e não estudou. Esse desse ano foi sim. Em 90, Carlão, o Brasil fez a parte dele, né? Ele foi líder no grupo dele,
A Argentina que foi mal, né? Perdeu para Camarões e se enrolou, aí passou em, sei lá, segundo ou terceiro na chave dela, e aí teve esse encontro precipitado de Brasil e Argentina. Mas 90, o normal seria o Brasil perder nas quartas. Sim. Ali foi injusto, porque o cruzamento precipitado foi por culpa da Argentina. Agora não, né? Agora o Brasil fez tudo errado, igual você falou, né? Foi para a prova sem estudar, né? Achando que ia conseguir tirar nota boa na malandragem, na cola. Pois é. Mas, né? Os tempos são outros, Carlão. E se não tiver seriedade e planejamento, não tem resultado. Primo, então, podemos encerrar, então? Passar a Podemos sim, régua? Carlão. Podemos sim. Então, galera desse canal, grande audiência que está crescendo. Pessoal, siga o canal do meu primo, Daniel Ban, Os Cascateiros. Eu fui, sempre serei um cascateiro. Galera, Valeu, curtam, Carlão. compartilhem, comentem esse vídeo. Esse vídeo foi feito com muito carinho, apesar da raiva e do ódio que essa seleção me causou ontem. Somos dois, Carlão, somos dois. Né? Galera, a Copa continua, vai ter jogos eletrizantes ainda nas quartas, na semi, na final. A gente vai ter ainda assunto para tratar até o dia 19 de julho, tá bom? Pessoal, é isso então. Galera, muito obrigado pela audiência. Primo, mais uma vez, a sua audiência e a sua participação nesse canal enobrece, enriquece com o seu Eu que agradeço, conhecimento Carlão. e a sua vasta experiência. Eu que agradeço, Carlão, e parabéns aí pela Referência iniciativa em aqui. comunicação para mim. Parabéns, Carlão, pela iniciativa, pelo canal, né, e pelos conteúdos, tá? E sempre que preciso aí, vamos voltar aqui para a gente bater esse papo aí legal sobre Copa, futebol, né, e outras coisas, né? E outras coisas. Você é o capitão desse time, porque você é o idealizador. Se eu faço esse canal é por conta de você. Ah, Carlão, muito obrigado. E continue, tá? Que tá indo muito bem, os conteúdos estão ótimos. E é assim mesmo, né? De vídeo em vídeo, vamos alcançando cada vez mais pessoas e vamos fazendo nosso trabalho chegar mais longe. Carlão, parabéns e obrigado pela oportunidade. Eu espero voltar mais vezes. Você é sempre um convocado, sempre. Muito obrigado, Carlão. Então estaremos sempre aí na convocação, hein? É só chamar. Então tá. Galera, é isso então, ó. Eu me despeço daqui de cabeça cheia, mas com o coração, né? Sempre tentando me recuperar dessa eliminação. Cuidem-se bem, fiquem com Deus, um abraço e tchau! Valeu, pessoal! Valeu!